No vídeo de hoje eu quero falar para você um pouco sobre curto-circuito na placa e o quão difícil muitas vezes pode ser chegar num diagnóstico preciso. Muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Luciano Vaz e no vídeo de hoje, como eu comentei com você, eu quero falar um pouquinho sobre curto-circuito nas centrais. Sim, é um defeito bem característico. Muitas vezes vai ser necessário fazer muitos testes, mas o que eu quero mostrar aqui hoje não são testes e sim algumas dicas que você pode usar no dia a dia do teu laboratório ou da tua oficina para conseguir chegar no diagnóstico. Quais os possíveis curtos que nós temos numa placa e como esses podem causar os defeitos, os sintomas que nós vemos no veículo, beleza? Mas antes do vídeo começar, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa o seu like, isso ajuda muito a gente, e compartilhe o vídeo. E também queria só dar um recado para vocês. Se você quiser saber um pouco como é o curso que nós temos, os nossos treinamentos online, nós temos diversos cursos e o que nós fizemos hoje é separar para vocês uma aula grátis. Sim, você vai poder escolher o curso que você quer ter uma aula grátis, se cadastrar e assistir, ver como é o nosso método de ensino e ver como é a plataforma que nós usamos, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho dos cursos, rola aqui na tela, vai na descrição aqui do vídeo, clica no link do curso que você deseja ter uma aula gratuita, você vai ser dirigido até uma página e lá você se cadastra, tá bom? Muito bem, então nós vamos mostrar, né, em cima da central, não vamos ligar, não vamos conectá-la no simulador, nem ligar aqui a alimentação. Nós queremos, na verdade, nesse vídeo trazer algumas dicas mais rápidas para facilitar o teu dia a dia. Então, por exemplo, nessa placa, que eu estou até com a capa dela aqui, ela é uma 4SF, é um módulo que nós vamos mostrar aqui basicamente para ajudar na interpretação, para ajudar que a gente consiga ter uma visualização melhor aqui dos componentes. Então, o curto-circuito ele pode estar presente, né, numa placa em várias regiões. Mas existem alguns pontos aqui estratégicos que nós podemos medir e saber se realmente existe ou não a possibilidade de um curto. Vamos falar de um curto inicialmente na linha de alimentação. Quais são os possíveis sintomas que essa central aqui vai ter e como que nós podemos chegar no diagnóstico preciso. Então aqui nós temos essa região como um todo, onde eu até já expliquei até numa live que a gente falou, e alguns vídeos aqui do nosso canal também eu já expliquei sobre esses detalhes. Então nós temos aqui uma região bem interessante aqui que está relacionada à entrada de alimentação. Então, para a gente entender a respeito de um curto e conseguir se localizar, a primeira coisa que eu preciso saber é, esse curto está presente na linha de entrada da alimentação ou ele está presente na linha, digamos assim, de saída dela, ou ela está presente, por exemplo, na linha de baixa tensão. Nós sabemos muito bem que esse módulo ele pode ter dois níveis de tensão. Uma tensão de entrada, que basicamente é o que vai vir da bateria, e um outro nível de tensão que nós conhecemos muito bem, que eu já bati muito nessa tecla aqui, que são as linhas de 5 volts. Como é que eu descubro isso? Talvez seja uma pergunta importante, né, que todos nós devemos fazer. Como eu descubro se uma placa está realmente com curto na linha de alimentação padrão, né, na alta tensão, vamos dizer assim, na tensão de 12 volts, ou se ela está com curto na linha de 5 volts, por exemplo. Então, dois testes eficazes aqui podem ser aplicados, tá bom? Primeira coisa, eu preciso fazer uma análise aqui no bocal do módulo mesmo. Uma análise bem simples utilizando o esquema elétrico. Qual que é essa análise? Eu vou até virar um pouco o bocal aqui, para a gente poder ver com mais detalhes. Deixa eu ajeitar aqui. A primeira coisa que eu preciso analisar é se nas entradas de alimentação, onde o esquema elétrico me diz que é a entrada de 12 volts e a entrada de terra, se eu não tenho curto aqui. E como eu começo isso? O multímetro vai me ajudar, multímetro na escala de continuidade, e sabendo que esse módulo ele tem aí as alimentações acontecendo, né, no pino 1, como sendo aterramento, pino 1 e 2, né, eles têm que bater continuidade aqui, ó. E ó, podemos escutar no multímetro, né, que realmente isso acontece. Pino 1 e 2 é aterramento. E aí nós temos a linha 30, o 27 também, ó, pino 1 e 2 e 27. Então esses três pinos são terras.
segundo o esquema elétrico, tá? A segunda coisa que eu preciso analisar é a entrada de linha 30. Então, nesse módulo aqui, a linha 30, ela entra aqui pelo pino 28. Então, é muito simples eu já saber se esse módulo aqui ele tem curto na entrada de 12 volts, que é fazendo o quê? Batendo continuidade entre o pino 1 e pino 28, tá? Entre o pino 2 e o pino 28. Entre o pino 27 e 28. O que eu não posso ter é o bip. Então, numa situação dessa aqui, onde eu estou medindo, ó, eu não estou encontrando o bip, tá? Então é isso. A primeira coisa que eu tenho que analisar é aqui no bocal, para ver se eu não tenho curto. Obviamente, um curto aqui na região do bocal, aqui em cima, né, seria muito difícil. Por quê? Porque nessa placa nós temos uma proteção que é um diodo, que ele dificilmente vai permitir que você tenha um curto logo na entrada do bocal, mas é possível. Então, a primeira coisa que eu analiso é esse ponto, se eu não tenho um curto aqui na região de cima, tá? Deixa eu até baixar um pouco a placa, se eu não tenho um curto aqui na parte superior do bocal. Bom, não encontrou esse curto, muito provavelmente por conta do diodo, você não vai conseguir achar, né? Mas a segunda etapa consistiria na gente fazer uma análise no capacitor. Esse capacitor aqui, geralmente, ele recebe as alimentações de entrada, portanto, ele vai ter sim uma função importante, que é acumular carga, para liberar essa carga para o regulador ou para ser usada aqui no circuito. Porém, se ele tiver em curto aqui, ó, bipando, a gente sabe que existe um curto, então, na linha principal. Esse curto não vai ser refletido, obviamente, aqui na parte de cima, lá no bocal, mas quando eu ligar, se porventura eu chegar a ligar a alimentação com a fonte ou com o simulador, obviamente eu vou perceber que a fonte ela vai estar com um consumo muito alto. Muitas vezes a fonte, até por questão de proteção, ela vai desarmar. Já em contrapartida, quando a gente fala daí de curto na linha de 5 volts, aí a gente está falando de um defeito um pouco mais complexo e que já envolve a alimentação saindo do regulador. Então o regulador dessa placa é bem esse componente aqui, né? Meu multímetro vai desligar. Aí. Então é bem aqui nesse componente, nós temos um capacitor que geralmente é um capacitor de tântalo que está ligado ao circuito, e esse capacitor aqui, ele pode ou não fechar um curto, tá bom? Então se a gente tiver aqui, ó, um bip direto nele, a gente sabe que existe um curto, mas não necessariamente no capacitor. Qualquer componente que esteja ligado à linha de alimentação é um possível agente causador de curto. Então, numa situação dessa, é muito mais difícil você localizar. E qual que é o sintoma que nós vamos ter? Praticamente o mesmo de um curto na entrada de alimentação, só que, lógico, um curto com uma corrente muito menor. Enquanto um curto na entrada de alimentação ele pode desarmar a minha fonte, um curto na linha de 5 volts vai fazer com que eu tenha um aumento significativo na corrente de consumo que a fonte entrega, mas dificilmente vai fazer com que a fonte desarme o funcionamento. Ela vai manter 12 volts, mas o consumo de corrente, que nominalmente deve estar em torno de 0,30, 0,40, como a placa standby, né, ou seja, somente com linha 15 ligada, ela provavelmente vai ultrapassar a casa aí dos 2 amperes até 2,5, dependendo do curto, tá? Então esse é o primeiro aspecto que você vai ver na placa. Fora que esse componente aqui, ele vai ficar aquecendo demais. Então, o fato do componente estar aquecendo não significa que o curto esteja nele. A gente deixa isso bem claro. Mas o fato dele estar aquecendo indica que está havendo um consumo excessivo de corrente em qualquer parte da placa. Então, falando de um curto desse tipo, é assim que a gente vai lidar. Vamos ter que fazer a análise, verificar se não existe um curto na entrada, o que é muito raro. Se o curto já estiver na linha de 5 volts, você tem N possibilidades para chegar a um diagnóstico. Beleza? Agora, existe uma outra vertente, um outro tipo de curto, podemos dizer assim. Os curtos que acontecem na linha dos atuadores. É mais raro de acontecer, porém, podem ocorrer sim. Quando é um curto na linha de atuadores, o defeito é outro. Você vai ter o módulo funcionando, operando normalmente, porém você vai ter um problema naquele atuador. E se aquele atuador for um injetor, por exemplo, você vai ter um problema muito grave,
que é a abertura constante desse injetor, o que vai fazer com que o motor, então, ele tenha ali um excesso de combustível, até mesmo um calço hidráulico. Então você vai ter a presença constante do negativo, que deveria ser pulsante, digamos assim. Quais são os possíveis componentes que gerariam, digamos assim, um curto na linha dos atuadores, por exemplo? Bom, podemos dizer o seguinte: todo atuador ele vai ter alguma ligação, não seria todo atuador, mas vamos falar o seguinte: todo pino que existe aqui no bocal da central, ou a maioria deles, tem uma ligação padrão com algum capacitor desse. Capacitor que nós chamamos de capacitor de cerâmica, esses componentezinhos marrons. E os injetores não é diferente. O que acontece é que todos esses capacitores eles estão aqui para servir como filtros de ruído. E os atuadores vão contar também com esses capacitores que nós estamos analisando. O problema está quando um capacitor desse, um componente desse, pode fechar um curto. E se isso acontecer, já sabemos muito bem qual é o resultado, né? Obviamente, esse atuador que está com esse capacitor da linha em curto, ele vai ter a consequência de ficar permanentemente ligado. Se for um relé principal, até não vai ter problema. Mas se for, por exemplo, uma saída de relé do eletroventilador, do radiador, vai ficar permanentemente ligado. No nosso caso, aqui no nosso exemplo, ele é um bico que nós estamos analisando. Então é bem provável que eu tenha aqui um capacitor na linha desse injetor, que ele vai ter continuidade ali. Aqui, ó. Então esse componente aqui, ó, que está bipando, ele é justamente a continuidade, né, do pino que está correspondendo ao injetor. Então esse outro lado aqui, ele obrigatoriamente vai ser aterramento. Então você imagina só, se lá no veículo acontecer isso aqui, óbvio, não dessa forma, né? Mas se acontecer um curto nesse componente, qual vai ser o sintoma? Né? Com certeza respondeu correto aí quem disse que o bico vai ficar completamente ligado, vai ficar todo momento ligado. Isso é uma causa. Um componentezinho desse aqui na linha do atuador poderia ser uma causa provável do possível curto, mas não para por aí. Existe também o driver que controla o injetor. E esse driver tem a função de ligar, né, ou chavear ao negativo o componente, o atuador. Nesse caso, o driver do injetor é esse componente aqui, ó, tá? Que está batendo continuidade. Então, se essa peça nesse pino aqui, né, que seria, eu não vou contar aqui agora, mas nesse pino é a saída do sinal ou o chaveamento negativo que deve acontecer para ligar o bico. Se esse pino bater continuidade junto com terra por algum problema interno do driver, você também vai ter um defeito de curto na placa, certo? Isso vale para todos os atuadores, tá? Todos os componentes podem sofrer esse tipo de problema, esse tipo de mal. Qual é a solução daí? Muitos podem perguntar. Se for um problema lá no capacitor, remove ele e verifica se o curto para, né? Se o problema vai parar. Parou o problema, você obviamente sabe que tem um defeito ali, você vai substituir. A mesma coisa para o driver, né? Então você vai ter que remover o driver. E qual que é a dica que eu te dou? Eu quero ter certeza que o problema é o driver mesmo. Você vai pegar aqui a parte de baixo dele, certo? Que é geralmente um aterramento, e vai conectar essa parte junto com a saída que deveria ir para o injetor. Se houver um bip aqui, você sabe que esse driver está em curto, tá bom? Obviamente, teria um problema aqui. Isso vale, então, para todos os atuadores que estão conectados ao sistema. Sobre curto com sensores, que também existe, eu vou deixar aí um cardzinho na parte de cima. Você pode clicar, você vai ser direcionado para um outro vídeo. E no outro vídeo eu explico de uma forma mais completa qual é o sintoma que um curto causaria na linha dos sensores. Eu já tenho um vídeo gravado que falo sobre isso. Mas aqui, em essência, nós podemos entender que existe sim a possibilidade de ter um curto na linha dos atuadores. Esse curto ele vai causar problemas, né? No caso, o atuador vai permanecer, vai ficar ligado direto e como consequência nós vamos ter, se for um bico, um injetor,
Nós temos um problema sério, que é o problema de calço hidráulico. Beleza? Então deixo para você essas dicas para que você tenha aí uma noção na hora de fazer o diagnóstico e entender como é mais ou menos o processo dos curtos que existem aqui na placa e como que você pode, de alguma maneira, chegar num diagnóstico mais preciso. Muito bem, então pudemos ver nesse vídeo muitas coisas interessantes, muitas dicas que talvez você não conhecia. Então se esse vídeo de alguma maneira já te ajudou, não esquece, deixa o seu like, isso ajuda muito a gente, beleza? Lembre-se, se quer conhecer o nosso treinamento, quer saber como é uma aula, vai aqui no link da descrição, se cadastra e eu te vejo lá dentro da plataforma. Não esquece de compartilhar esses vídeos aí nos grupos de WhatsApp e, claro, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, porque nós trazemos vídeos com temas interessantes e totalmente focados nesse meio do reparo automotivo, principalmente reparo de centrais. Meu nome é Luciano Vaz, vou ficando por aqui. Forte abraço para todos e nos vemos em breve no próximo vídeo. Valeu!